Boa noite, caros amigos, irmãos e irmãs. Mais uma vez vocês têm a oportunidade, ou não sei se já estão um bocadinho cansados, de ter convosco aqui no canal 49, eu, irmã Rosa Maria Branco e o Sr. António Borba, para nós e vocês refletirmos juntamente a mensagem deste quarto domingo do tempo comum, no dia 28 de janeiro. Boa noite, Sr. António, e obrigada por estar aqui. Boa noite, irmã. Estamos aqui em janeiro, está frio, os meus pés estão bem frios, não é? Parece-me que eles estão a poupar energia aqui no estúdio, mas estamos no meio do inverno, portanto é natural. É natural. Como é que a irmã está? Já está cansada de estar comigo? É isso que estava a dizer? Eu não sei como é que se sentem os nossos amigos do outro lado, mas nós estamos aqui, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos e unidos, embora não os vejamos, sabemos que estamos unidos na fé, estamos unidos no coração e na amizade, de refletirmos juntos, não só nós, mas convosco, a palavra de Deus. Hoje temos a primeira leitura, que é uma leitura do livro do Deuteronômio, que fala do profeta, fala de um profeta e dá como exemplo o profeta Moisés. E depois o Evangelho, que nós vamos conversar acerca do Evangelho na segunda parte, é Jesus a ensinar na sinagoga. Portanto, duas passagens da Bíblia muito interessantes. Eu vou ler a primeira leitura. Se Deus quiser. Está bem? Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horeb, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão. Farei surgir para eles do meio dos seus irmãos um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que ele lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Isto não é brincadeiras? Não é, não? Não é brincadeiras nenhumas. Deus está a dizer, em primeiro lugar, que o profeta deve anunciar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e se fizer isso está tudo bem. Mas se não o fizer não está bem, mas também nós temos a obrigação de escutar o profeta. Mas a princípio aqui diz qualquer coisa acerca de Deus vai escolher um profeta como Moisés, não é? O que é que a irmã acha que está aqui a dizer-nos? Eu quando li esta passagem refleti uma vez mais, portanto nós vamos supor que realmente há uma grande jornada. Moisés, nós sabemos a história de Moisés ver a sarça ardente e tentar aproximar-se, e Deus diz: descalça as sandálias, porque a terra que pisas é sagrada. Porque Moisés ficou curioso, aquela sarça arder e não se consumir. E é ali que Deus chama Moisés para ir ao Egito e libertar o povo de Deus da escravidão do faraó.
vemos aqui, em princípio, como Moisés escutou em todas estas leituras dos domingos anteriores, tem sido a base disso. Deus que chama e o homem que escuta ou não escuta, mas felizmente tem havido sempre, o homem tem sempre escutado, homem e mulher. Só aqui, Deus chamou Moisés como profeta para libertar o povo de Israel da escravidão e agora Moisés possivelmente está no fim da vida. E Moisés, como profeta, diz ao seu povo, como que dizer assim, não vos preocupeis, porque eu vou, mas Deus não vos vai deixar sozinhos. Deus entre vós vai escolher outro que aí eu vou falar através dele. Eu é que vou falar. E ele vai escutar a minha palavra e vai transmiti-la a vós, israelitas. Aqui também, eu vejo aqui o grande amor de Deus por nós, que nunca nos deixa, nunca nos abandona, nunca nos deixa a sós. E Deus sabia que era muito importante ter um substituto de Moisés que continuasse a guiar o povo. E então ele vai dizer, entre vós eu vou escolher outro. Isso às vezes, ao falar, eu estava a pensar que às vezes em paróquias, não estou a falar numa paróquia particular, mas às vezes em paróquias em que um sacerdote já está há muito tempo e às vezes é um sacerdote muito querido e às vezes as pessoas começam a dizer, mas afinal de contas o que é que vai acontecer quando este sacerdote se for embora? E acho que aqui há uma mensagem, na verdade, que a irmã acabou de dizer, que é muito importante, dizer, Deus nunca nos abandona, não é? Deus vai escolher a pessoa certa, o sacerdote certo ou a irmã certa. Eu imagino que a mesma coisa se dá com as irmãs, estão numa escola, estão numa paróquia. Nós já tivemos esses exemplos de irmãs que estiveram na nossa paróquia e vão-se embora e deixam, na verdade, um vácuo, um vazio muito grande. Mas Nosso Senhor sempre proporciona, sempre nos dá alguém para nos ajudar. E agora é interessante também falar acerca de o que é que Deus espera do profeta, não é? Uhum. O que é que a irmã acha que... Aqui, segundo a leitura, o que é que ele vai dizer? O profeta tem de estar muito atento à voz de Deus, porque Deus aqui é muito claro. Se alguém não escutar as minhas palavras, eu porém conto. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Portanto, é um dom de Deus, é um privilégio, é uma missão, diríamos, é mais certo. Deus dá a missão de transmitir a sua vontade, a sua mensagem a determinadas pessoas específicas. Nós podemos ver agora os nossos papas, como são profetas específicos, e cada um deles tem um carisma próprio. Nós vemos João Paulo II, o grande santo, que tinha um carisma próprio, específico e que realmente fez coisas extraordinárias na Igreja. Vemos depois o Bento XVI e vemos agora o Papa Francisco, que está-se a debruçar de uma maneira muito forte sobre a pobreza, sobre os desprotegidos, a revelar, a reforçar de uma maneira extraordinária a misericórdia de Deus. Porque também aqui, nesta leitura, podemos ver a misericórdia de Deus para com o seu povo. Eu não vos deixo sós, eu não vos abandono. E eu acho que, às vezes, como a irmã estava a falar dos papas, cada um com o seu carisma muito especial, temos, como a irmã disse, o São João Paulo II, depois o Bento XVI, Francisco, e às vezes há a tendência de as pessoas na Igreja dizerem, eu gosto deste, mas não gosto daquele, e portanto eu vou escutar este e vou fazer aquilo que este Papa diz, mas eu não gosto tanto deste e, portanto, não vou escutar bem. Este fala dos pobres ou este fala dos imigrantes e eu não estou tanto para isso. Nós temos que acreditar que, na realidade,
o Papa é escolhido pelo Espírito Santo e, portanto, se Deus, o Espírito Santo, iluminou os cardeais para escolherem esta pessoa, é porque Deus, na verdade, pensa, ou Deus acha que esta é a pessoa mais indicada para o nosso tempo. E Deus dá a essa pessoa, como diz que vai dar aqui ao profeta, as graças necessárias para que essa pessoa, como é que é dizer, se debruce sobre os problemas mais marcantes históricos do momento. Neste momento sabemos que este Papa, o facto de ele se debruçar sobre os problemas que se está debruçando, é Deus a falar através dele. E também verificamos que o facto de ele ter escolhido o nome de Francisco, Deus também quis, porque nós sabemos que quando lhe perguntaram qual o nome que ele quer, que ele sentiu no coração dele escolher o nome Francisco. E sabemos que São Francisco de Assis, e depois perguntaram-lhe se era o Francisco Xavier, porque o Francisco Xavier é um dos grandes famosos missionários da sua congregação, ou se era o Francisco de Assis. Ele diz, não, é o Francisco de Assis. E vemos que Francisco de Assis é o padroeiro da ecologia. Portanto, este Papa, nenhum Papa até agora se debruçou tanto sobre os problemas da Terra, da Mãe Terra, como este Papa. E Francisco é o padroeiro da ecologia. E Francisco vemos que se debruçou muito sobre os leprosos, sobre os pobres, e que ele mesmo foi pobre. Escolheu, por vontade própria, ser pobre. E é o Papa Francisco. E vemos que Francisco também, o amor e a misericórdia de Deus é muito, muito forte na espiritualidade franciscana. E este Papa está a reforçar a misericórdia e a bondade de Deus para connosco. Portanto, não foi por acaso que este Papa escolheu o nome de Francisco, nem foi por acaso que Deus escolheu este cardeal para ser Papa. Como também não vai ser por acaso que Deus escolheu Moisés, nem por acaso que ele vai escolher alguém, que não sabemos aqui na leitura, para substituir Moisés. Deus escolhe, dá a missão, e nós temos o dever de humildemente, com humildade e abertura de coração, escutar. E escutar, exatamente, porque nós estamos a falar acerca de a mensagem de Deus através do Papa, através dos sacerdotes, através dos religiosos, mas no final da leitura diz aqui, se alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Portanto, Deus disse, nós temos que escutar as palavras dos profetas. Quer dizer que, às vezes, embora nós não gostemos muito de ouvir as coisas que o Papa, o Bispo, o sacerdote esteja a dizer, aquilo é para o nosso bem e nós temos a obrigação de escutar, senão Deus vai nos pedir contas. E nas famílias, diríamos, os filhos escutar os pais, o marido escutar a esposa escutar o marido, a família escutarem-se uns aos outros, porque também aí está a presença de Deus. Eu gostava da irmã não perder esse pensamento, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas quando voltarmos, eu acho que isso é um ponto muito importante, vamos falar nisso, está bem? Está bem. Eles estão-nos agora a dizer, caros amigos, que nós temos que fazer um pequeno intervalo, é apenas 1 minuto, mas quando nós voltarmos daqui a 1 minuto, vamos falar acerca dessa responsabilidade de também dizermos a verdade na nossa família. Até já. Boa noite, caros amigos, cá estamos mais uma vez, como dizíamos há bocado, talvez já estão fartos de nos ver, mas estamos no meio agora do terceiro programa que estamos a fazer juntos, irmã. Eu sou António Borba, estou aqui com a irmã Rosa Maria Branco, estamos no 4º domingo do tempo comum e estivemos a falar na primeira parte acerca do papel do profeta e falámos do profeta do Papa e como o Espírito Santo ajuda os cardeais a escolher o Papa para uma certa altura, falámos também nos sacerdotes, mas esta responsabilidade de dizer a verdade e de anunciar o Evangelho não é só com os papas e os bispos e os sacerdotes, vai para além disso, como a irmã estava a falar, na família, não é? Estávamos, exatamente, por isso é que a Igreja
chama à família a igreja doméstica. A igreja doméstica. Então, também na família há a profecia. E há a responsabilidade dos pais educarem os filhos nas verdades da fé. Há a responsabilidade dos pais introduzirem aos filhos a vida de oração, a vida de respeito pelo outro, a vida da caridade para com o próximo, todos estes valores que Jesus nos deixou, que a Igreja continua a pregar e a ensinar. A família é a igreja doméstica e nós não podemos perder este pensamento. E também, não só ali, mas também nos nossos meios sociais de trabalho, de sociabilidade. Eu trabalho na paróquia de Santo António de Pádua, aqui em Fresno. E parecia-me que era Santo António de Lisboa. Mas deixa lá que o nosso bispo Cota dizia sempre Santo António de Lisboa. Pois, nós queremos que ele seja português. Absolutamente. E eu conheço paroquianos que usam a hora do, vemos em inglês, lanche, para ensinarem a Bíblia. Eu conheço várias. Aliás, este que estou aqui a pensar até é casado com uma senhora portuguesa. E a hora do lanche, periodicamente, uma vez por semana, ele reúne todos os outros e fazem um estudo bíblico da Palavra de Deus. Outros usam o lanche para ir à missa ao 12:15. Portanto, quer dizer, esta responsabilidade de transmitirmos a mensagem não é reservada a todos nós batizados. E não podemos esquecer esta realidade. E a irmã disse que era uma responsabilidade das famílias, e como nós já falámos aqui, não sei se foi domingo passado ou há 2 domingos, falámos nos avós. E às vezes nós pensamos, eu já sou avó, não posso fazer muito. Os avós têm uma grande oportunidade de ter muita influência nos netos. A irmã dizia-me há bocado que parece-me que é um avô, não sei se é que vai à igreja, não é? Como é? Ali na Santo António há 2 ou 3 avós que vão à missa das 8, temos uma às 6h45 e outra às 8, e levam os seus netinhos com eles. E depois temos a Capela de Guadalupe, chamada a Capela das Devoções. Temos várias imagens ao longo da capela. Eles levam, explicam-lhe a imagem e a criança ouve. Pode não perceber ainda, mas aquilo fica. E eu sou muito grata à minha avó materna, foi a única que eu conheci, pela mensagem cristã, pelas devoções que ela introduziu em mim como criança. Eu não tive o privilégio de conhecer, só conheci uma avó minha, e ela já estava cega nessa altura, e portanto não tive esse privilégio de ter avós que me influenciassem. Mas isso é uma responsabilidade que a minha mulher, a Maria, e eu tomamos muito a sério. E eu digo isto conscientemente, não é para estar é verdade, eu reformei-me mais cedo para ter a oportunidade de passar mais tempo com os nossos netos. Nós temos 7 netos, eles vivem todos à nossa volta, e nós procuramos fazer todo o possível para passar tempo com eles e para dar um exemplo positivo. Às vezes olho para trás e quando nós nos casámos éramos jovens, eu tinha 22 anos, a minha mulher tinha 19, e às vezes quando somos mais jovens não temos aquele tempo e não temos talvez a sabedoria de olhamos para trás e dizemos, eu gostaria de ter feito isso, ou gostaria de ter feito aquilo. E então eu vejo agora como avô, e estou a partilhar isto porque eu sei que muitas das pessoas que nos veem são avós, como avô posso ter muita influência nos nossos netos, e é isso que nós pedimos às pessoas que nos estão a ouvir. Mas vamos passar ao Evangelho, não é? Pois temos que sim, temos apenas mais uns minutos. Pronto. A irmã vai ler o Evangelho, não é? E é de São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina,
porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade, que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmã, o que é que diz? É uma passagem muito linda. É uma passagem que os judeus ficaram assim, mas realmente, o que é isto? Eu também quero dizer, a gente às vezes também diz a mesma coisa, mas o que é isto deste Papa? O que é isto da Madre Teresa? O que é isto deste sacerdote que vem pregar uma missão? O que é isto? E ficamos assim, e esperamos. Ficavam todos maravilhados com a doutrina dele. Quando a irmã estava a ler, eu até sublinhei aqui, ficaram todos admirados porque ele ensinava com muita autoridade. Eu estava a pensar, mas afinal de contas, de onde vinha essa autoridade? E claro que nós sabemos como Jesus, pois ele é Deus, tinha essa autoridade. Se nós queremos transmitir a mensagem de Deus, nós também temos que ter autoridade. Não autoridade no sentido em de sermos, mandarmos ou fazermos assim, mas temos que ter a autoridade no sentido em que somos capazes de... De onde é que nos pode vir essa autoridade? Essa autoridade acho que vem-nos da oração, vem-nos de vivermos o Evangelho, vem-nos de seguirmos a Jesus como ele deve ser seguido, porque é muito fácil de dizer palavras, mas se essas palavras não são baseadas no nosso exemplo, se não são baseadas na nossa vida, é como um sino que bate, um sino oco, não é? Não tem impacto, não tem impacto no outro. Quer dizer, a gente diz que as ações são mais fortes que a palavra, não é? E realmente esta autoridade que é uma certeza de que o que estamos a dizer não é nosso. Há toda a certeza que Jesus tinha a consciência de que o que estava a dizer era cumprir a vontade do Pai e que aquilo lhe vinha do Pai. Portanto, também nós quando falamos, quando até defendemos outra pessoa ou quando tentamos trazer para, diríamos na linguagem vulgar, para o bom caminho, um amigo ou uma pessoa que vemos que se está afastando de Deus, essa autoridade sabemos que nos vem dele e essa força nos vem dele. E sabemos quantas pessoas hoje estão na igreja porque foi um profeta, foi alguém que lhe disse: olha, sabes uma coisa, vem comigo. Durante o Advento nós tivemos uma missão, uma pregação em inglês na paróquia de Nossa Senhora da Assunção e o sacerdote que fez essa pregação era um padre que até de descendência portuguesa, chama-se o padre Wade Menezes. E faz uma pregação muito, muito boa. Mas uma das coisas, não é mais, mas uma das coisas que ele disse, tinha na igreja vários panfletos para o exame de consciência. Ele disse: vocês levem isto para casa, levem 10, 20 ou 30 e passem isso ou distribuam isto a pessoas que talvez não vão à confissão. Nós todos, às vezes, temos membros da família que não praticam. Portanto, vocês peguem num panfleto destes
e digam, olha, eu fui a esta missão assim e assim, e deram-me isto, eu gosto muito disto, eu estou a partilhar isto com outras pessoas, gostava-te de dar um. Ele disse, nós não somos obrigados a salvar os membros da nossa família ou salvar os nossos amigos, mas somos obrigados a evangelizar. Quer dizer que somos obrigados a transmitir a mensagem de Deus. Foi uma coisa que me tocou muito e que fiquei a pensar, porque às vezes não sabia bem como fazer, mas na verdade nós temos que partilhar e depois a pessoa é livre. Deus não força, mas a Deus dá-nos a liberdade, mas pelo menos que nós partilhemos aquilo que recebemos. Exatamente. Talvez agora possamos refletir, temos apenas 2 minutos, nesta questão do espírito impuro que está neste homem e que realmente sente, para que dizer, sentiu que havia alguém que tinha mais poder que esse espírito impuro. Então o espírito impuro vai dizer, sei quem tu és, tu vieste para nos perder. Nós também aqui podemos ver que realmente às vezes as pessoas têm vícios que pensam que os ultrapassam, mas que realmente Deus tem mais força. Tem mais força que a nossa pequenez, tem mais força que o nosso pecado. E depois então vemos também o espírito impuro agitando violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Se nós às vezes pensamos que esta questão do diabo, esta questão do demónio era uma coisa antiga, mas o demónio está à nossa volta, está-nos a tentar, e a pessoas, eu já falei com sacerdotes que são capazes de expulsar o demónio, e as coisas que eles dizem, e o demónio é muito esperto e mete-se, e a gente tem que ter cautela, porque se a gente abre uma porta, ele é capaz de se meter dentro de nós. Portanto, a realidade do diabo é uma realidade bem clara destes dias. E que realmente às vezes tentamos esquecer. Portanto, nós, neste domingo, quais são as lições que nós poderemos levar connosco? Podemos levar connosco a lição de que Deus está connosco, a lição de que não estamos sós, vemos em Jonas, e podemos levar a lição de que quando nos aproximamos de Deus, Deus nos escuta. Como o caso, Ele tem o poder para expulsar. Podemos contar muitas histórias do facto como o diabo, como disse muito bem, nos engana, como enganou a Eva e o Adão. Vamos terminar. Desejamos uma boa noite, muitas bênçãos de Deus e uma boa semana. Eu costumo dizer com Jesus.